Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. É um prazer ter vocês comigo mais uma vez nessa live que hoje será no Facebook. As últimas duas nós fizemos no Instagram. O pessoal vai nos pedindo, nós vamos mudando, tá? Muito bom que vocês estão conosco. Tenho certeza que cada um que você convide, para cada um que você anuncie, esses conteúdos de hoje eu tenho certeza que vão ser muito importantes para a formação de cada um, para o aperfeiçoamento, também para a nossa comunidade. Nós temos recebido muitos comentários sobre as lives que nos deixam muito felizes, né? E que tenho certeza estimulam para que também outras pessoas continuem debatendo o assunto, tá? Então, a nossa convidada de hoje é a delegada de Polícia Federal, Tânia Prado, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal em São Paulo e também presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, tá? Federação a nosso sindicato aqui do Paraná, o qual eu faço parte, tá? Como presidente licenciado no momento, e que nós fazemos um trabalho muito importante em termos de representação da Polícia Federal em todo o Brasil, no cenário político, no cenário econômico, no cenário social, tá? Então estamos aguardando aqui a nossa colega, a doutora Tânia, entrar para a gente poder começar. Enquanto isso, eu gostaria de pedir mais uma vez que você continue convidando teus amigos, convidando aí por meio das suas redes sociais, por meio do WhatsApp, tá? Estamos aqui no perfil 1, Augustinho Michalowski, perfil 1, tá? E esse conteúdo eu vou deixar gravado e que poderá ser utilizado por vocês. Também destaco que as perguntas são de suma importância, tá? Pode ir encaminhando, tá? A doutora Tânia está aqui. Ela... Vamos ver aqui para entrar conosco, tá? Nós vamos iniciar então com a doutora Tânia. Vamos ver lá, já está adicionada para a gente poder começar. Olá! Doutora Tânia Prado, tudo bem? Bom, como é que tá? Boa Tudo noite. jóia. Vou ajeitar aqui para a gente aparecer certinho, né? Bem-vinda, doutora Tânia. Estou colocando aqui no nosso fundo aqui mais uma vez uma homenagem à nossa cidade de Curitiba, aqui é a nossa Rua 15, tá? E a nossa bandeira nacional também. E tenho certeza que o assunto de hoje vai muito contribuir também para os nossos estudiosos, com aquelas pessoas que estão preocupadas com a nossa realidade, com o futuro também do nosso Brasil, né? Então, obrigado por ter aceito o convite, tá? Estava falando da importância da nossa federação, da FENADEPOL, né, a qual a senhora preside, Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, tá? Que a doutora Tânia assumiu a presidência, e do qual o nosso sindicato dos delegados de Polícia Federal no Estado do Paraná também faz parte. Dizer também, salientar também a minha felicidade de lembrar que quando nós fizemos o curso de delegado de Polícia Federal em Brasília, na nossa Academia Nacional de Polícia, no início do ano de 2003, o qual nós fomos colegas lá de curso, e depois fomos delegados de Polícia Federal na cidade de Foz do Iguaçu, com toda a abrangência da cidade de Foz do Iguaçu, e ter a satisfação depois de poder tê-la mais uma vez, né, depois de alguns anos, nessa frente de luta pela Polícia Federal, nessa frente de luta pelas categorias da Polícia Federal e pelas causas da segurança pública. Então, muito obrigado, e abro para a doutora fazer a sua introdução aí da nossa aí, para a gente poder começar na sequência, para a gente poder começar com o tema propriamente dito. Muito obrigado de coração.
obrigada pelo convite. Você, além de colega, é um grande amigo aí. Nos conhecemos em 2003, né? Fizemos academia de polícia naquele mesmo período, embora em salas separadas. E quando o pessoal se organizou ali, quem havia escolhido Foz do Iguaçu, né? Eu fiquei muito contente, porque eu já conhecia a cidade, tudo, visitava, né? Com a família, e tal. Então, naquele momento ali que tínhamos, acho que éramos em 11 delegados, né? Nos reunimos ali e o pessoal conheceu com quem iria trabalhar, né, naqueles próximos meses. E aí, Dr. Mikalovski foi um dos primeiros a tomar posse, né? Já chegou rápido lá na cidade, eu cheguei em seguida. E assim foi, né, que começou a nossa carreira como delegados aí da Polícia Federal. E Foz do Iguaçu, uma cidade maravilhosa, assim, com tantas possibilidades, né? E para o trabalho na Polícia Federal, ali era uma escola excelente, porque todas as modalidades de investigação federal aconteciam ali. Então, foi um excelente início de carreira, né? E os colegas eram grandes parceiros. E com relação a essa matéria também da repressão e a prevenção também ao tráfico de drogas, né? Ali, talvez nem todos tenham essa noção, né? Mas a Tríplice Fronteira é uma área muito extensa, muito importante, estratégica, e além de diversos outros problemas e criminais que a gente encontrava, também tinha uma circulação muito grande de drogas, né? Então, aquilo ali acho que despertou também em mim o interesse depois, quando eu fui trabalhar na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, um pouquinho depois ali, por estudar esse fenômeno. Então, até por isso que eu sugeri esse tema, né, que é um tema muito grato, porque o que acontece? Muitas vezes o trabalho da polícia se concentra, lógico, na repressão. Vimos uma operação excelente que aconteceu ontem, mas na outra ponta a gente tem o cidadão, a gente tem a família, o pai de família que não sabe o que fazer, tem um filho novinho ali que vai ter que explicar algumas coisas nessa área, é uma área muito complexa, como fazer, né, para lidar com isso. Ou então já o filho já está mais jovenzinho, já está começando a ter contato ali com pessoas que já utilizam drogas ilícitas, enfim. Então é um tema bem vasto e que depois vai refletir no trabalho policial, né? Os crimes violentos. Exato. E essa importância na problemática das drogas, o seu impacto também, não só na questão criminal, mas na questão também das escolas, na questão do ensino, inclusive do ensino fundamental, na questão das universidades, que eu quero abordar um pouquinho também. Eu tenho certeza que, apesar dos pontos que nós delineamos, que algumas polêmicas também elas devem ser suscitadas e também que vão gerar perguntas, vão gerar comentários também que eu já, desde já, eu abro também. Quem não conseguir ter a sua resposta respondida hoje, dois, eu já deixo os canais ali, minha página, Delegado Federal Mikalovski, ali, que é a minha página principal, né? Estamos no perfil agora, mas deixo a página. Tanto no Facebook e no Instagram. Pode entrar, você que assiste, pode entrar, pode perguntar, pode interagir conosco, porque eu acredito que é um assunto que reflete, como eu falei, em todos os setores da nossa sociedade. E vamos começar focando na questão das políticas públicas, porque é importante que haja, né, acho que a doutora concorda comigo, que haja uma concentração, uma otimização melhor dos recursos públicos, né, e cada vez mais haja uma reorganização do Estado para enfrentamento desses problemas. Muitas pessoas que nos assistem ou sabem de história de pessoas que têm na sua família uma situação de drogadição. E que muitas vezes, até em cidades menores ou em cidades que não têm tanta estrutura para frente à demanda, não conseguem encontrar uma resposta, não conseguem encontrar um verdadeiro pedido de socorro. Há casos extremos de pessoas que têm problema de drogas, que os usuários vendem as coisas dentro de casa, as pessoas às vezes até vendem até por botijão de gás, às vezes para comprar crack. Né? Então, é um tema realmente enorme, temos que enfrentar, temos que, mas essa estruturação, essa organização, esse fomento tem que partir do Estado. Né? Não podemos esperar que as pessoas elas possam ter, mesmo pessoas que
recurso financeiro, não conseguem, sem o apoio do Estado, enfrentar esse problema, não é? Há uma grande dificuldade mesmo durante o período, né, que eu fiz essa formação em prevenção ao uso indevido de drogas, eu pude ver como é um fenômeno complexo esse, e realmente quando a situação já está crítica ali dentro da família, quando alguém vai procurar um tratamento, ver como que funciona, é muito difícil de subsidiar, de pagar uma internação numa comunidade terapêutica. Então, procurar alternativas, né? Existe o CAPS-AD, que a pessoa frequenta alguns dias da semana, tal. Mas e se aquele vício na substância ilícita ali, ou às vezes até lícita, como álcool, se aquele vício já está tão forte que a pessoa não tem nem como ir num CAPS-AD, nem se deslocar até esse lugar, já está o dia inteiro dela em função ali do consumo de drogas, né? Então, não é simples, realmente tem casos que precisam de internação e como que a pessoa vai conseguir, né, pagar uma internação? Nós podemos fugir dos fatos, né? Nós estamos num ano eleitoral, tá? Daqui a pouco vai começar a propaganda eleitoral. A senhora não acha que, por um lado, nós temos que ter uma otimização maior, um aproveitamento melhor dos recursos, tá? Direcionamento e aproveitamento melhor dos recursos? Eu acredito que sim, já adianta a minha resposta. E, por outro lado, os políticos, inclusive os prefeitos e vereadores, eles não deveriam assumir um compromisso em dar continuidade a bons projetos e ter um compromisso também com novos projetos, também dentro de uma política, inclusive nacional, de prevenção e repressão ao uso de drogas? Com certeza, esse momento aí de renovação política é exatamente um momento, uma oportunidade de que ingressem pessoas com ideias novas, né? Porque a gente já viu que a Cracolândia, por exemplo, aqui em São Paulo, já está instalada e entra governo, sai governo, e ninguém consegue solucionar um problema desse escancarado no centro da cidade. Como eu falei, os bons projetos não há continuidade, porque cada governo que entra parece que quer inventar a roda novamente. Eu creio que os candidatos têm que assumir um compromisso, principalmente os prefeitos, os candidatos a prefeito, têm que assumir um compromisso de dar continuidade, independente em qual governo começou. Dar continuidade aos projetos que apresentem, isso dá para mensurar, né, e dá para medir, e que apresentem um compromisso para que cada um que venha não queira inventar a roda novamente e haja uma descontinuidade das políticas públicas, é verdade? É verdade, a gente viu aqui mesmo, né? Tinha uns projetos bons que havia uma instalação ali de uma rede de assistência médica, etc. E aí, com a mudança de prefeito, foi feita uma nova tentativa ali, já mais usando o uso da força policial. Só que ali a gente está falando ali de mais de 500 pessoas, 1.000 pessoas que ficam a céu aberto, se drogando, totalmente dominadas pelo vício. Então, acho que é um problema mais de saúde pública, né, do que de Exato. Às segurança. vezes, abandonam projetos em andamento excelentes e trocam por ações paliativas, por ações que não têm reflexo nenhum, né? Inclusive, também eu vejo uma necessidade de haver mais transparência na questão tanto da aplicação do recurso, quanto do resultado dos projetos, tá? Porque hoje ninguém sabe audiências públicas também, ninguém tem coragem hoje de enfrentar esse problema e de mostrar os resultados que vêm sendo obtidos. É verdade. E assim, muitas vezes, né, de repente um projeto bom que está sendo colocado ali, um outro prefeito, talvez até num outro estado, poderia dar uma sugestão, né? Acho que seria necessário também ter uma maior integração ali entre os prefeitos nesse assunto. Isso, Porque o governo federal, né, o governo federal estados e municípios para ter uma política pública mais uniforme em termos de Brasil, respeitadas as diversidades regionais. Agora eu vejo que locais que têm um avanço e tem locais que nós vemos que ainda está na idade da pedra, que nem há uma equipe multidisciplinar ainda para atender, porque é muito difícil hoje, como a doutora falou, até você ter condições de internar alguém. É o mínimo, porque estamos falando de uma questão até de vida ou morte, não é verdade? Exatamente. Então, muito se fala agora da pandemia do Covid-19, e a gente tem aí uma pandemia que vem aumentando, que é, né, de certa forma, uma analogia que fizeram,
uma pandemia desse pessoal que está totalmente dependente ou abusando, porque às vezes não é dependente, mas abusando das drogas. Então, no momento agora, por exemplo, numa crise de pandemia, que as pessoas estão mais em casa e que os bares não estão abertos da maneira como ficavam antes, por um lado, pode haver uma redução do consumo de álcool, mas a gente viu notícias, né? Então, nos barzinhos aí não tem tanta gente consumindo álcool, mas a gente vê as notícias que as pessoas estão comprando álcool para consumir em casa. Esse consumo aumentou muito, né? E isso vai refletir na violência doméstica. Eu quero até, daqui a pouco, entrar nessa questão até do álcool, até de um ponto que é a desimportância que eu acredito que ocorra com relação ao álcool, tá? Mas essa questão da drogadição, eu não sei se está alguma interrupção de som aí, a doutora está me ouvindo bem? Vou tentar baixar um pouquinho aqui. Tá bom. Melhorou? Talvez tenha melhorado agora. Então, veja, esses fenômenos que acabam gerando ou interferindo na questão da drogadição, a gente sabe, né, são questões até muitas vezes genéticas, econômicas, sociais, essa complexidade toda, né, ela tem vários viés, né? Mas o que a doutora acredita que seja hoje o viés mais fundamental na questão da entrada na questão das drogas? Então, o que acontece, né? Os adolescentes, ou às vezes até as crianças, já estão se iniciando cada vez mais cedo. Isso não é uma coisa que acontece somente no Brasil, não, nas grandes capitais. No exterior, na Europa mesmo, né? Eu fiz um curso, um estágio lá na França, e lá, em 2011, já se falava dessa preocupação de meninos ali, meninas de 12 anos, que já estavam experimentando maconha. Né? Então, veja, um país desenvolvido, que tem uma educação pública de nível excelente, mas a droga estava cada vez mais presente na vida de crianças. Aí que vem umas questões. Até que ponto os pais estão dando bons exemplos também para essas crianças, estão prestando atenção no comportamento delas, né? Porque muitas vezes os pais estão ocupados, trabalhando, dupla jornada e tal, e sequer se deram conta de um problema que está acontecendo ali no trajeto da criança, né, da escola para casa, às vezes. Agora nem tanto, né, que agora o estudo está sendo à distância, mas no dia a dia, na rotina normal, como que está sendo, como que os pais estão conseguindo acompanhar, né, o que as crianças estão fazendo, as comunicações, tem muita criança que fica na internet, os pais sabem ali o que as crianças estão conversando, é bom olhar, não pode deixar assim, começa cedo, né, isso que tem que pensar. Não sei se melhorou um pouco o áudio ou continua um pouco de chiado, não sei, dando um pouco de interferência, melhorou um pouquinho? Então, o meu, eu te ouço perfeitamente, mas eu vi que tem uns comentários aqui, né? Isso. Eu queria saber, eu coloquei um fone agora, eu queria saber se melhorou um pouquinho, que daí eu mantenho o fone ou não, né? Tá? Eu aguentar receber os... Da minha parte aqui não tô escutando os chiados, mas às vezes a pessoa que está nos escutando está recebendo chiado, né? Eu vejo que a questão também hoje do jovem, foi abordado em outra oportunidade também, a questão da falta de ocupação para o jovem, né? Falta de ocupação para o jovem. Ou seja, essas políticas públicas, além de atacar a questão diretamente da drogadição, tem que preparar também as nossas estruturas urbanas também para dar ocupação aos jovens. Por quê? Se não for dada ocupação aos jovens, muitas vezes o tráfico de drogas vai fazer a cooptação desse jovem para ser aquele soldado do tráfico, para ser o aviãozinho, aquele que leva a droga, né? E também para torná-lo também viciado, porque o primeiro passo é torná-lo um dependente das drogas e depois para utilizar, as pessoas estão comentando que melhorou, então vou manter, tá? O fone de vídeo ficou meio esquisito, mas não tem problema, tá? Então, assim, né, doutor, é importante também que porque eu digo assim, a prefeitura, né, porque nós moramos numa cidade, antes de morar num estado, num país, nós moramos numa cidade.
Apesar de muitas vezes o recurso sendo um recurso, geralmente é um recurso federal, que é aplicado pelo município e pelo estado. Tá? Mas o município ele tem que pensar muito em dar ocupação, dar formação, aí entra a questão do esporte, aí entra a questão da arte, a questão da música, né, e etc. Então, eu acredito, né, que é muito importante, então, que haja o compromisso também de dar ocupação para os jovens, inclusive de formação, arte e cultura, não é verdade? Esporte, né, também. Esporte, principalmente, sim, com certeza. E nesse ano que a gente está vendo aqui uma grande discussão, né, como que vai ficar, se vai ter retomada ou não das escolas, das crianças, adolescentes, cada dia, né, já não estava muito boa a situação ali, né, do ensino público e tal. Agora, então, já as próprias escolas particulares aí estão com muitas questões aí, como que fica, se considera que a criança já está alfabetizada dessa maneira como estão fazendo online, à distância, ou se espera o ano que vem, considera esse ano um ano perdido. Quer dizer, se a situação já não estava muito boa antes, agora, então, os desafios aumentaram. Mas a gente tem que pensar também, de repente, ali é uma oportunidade, talvez, da criança estar mais próxima dos seus pais, dos pais participarem também, verem, né, como que é o dia a dia escolar dessa criança. Tem pais aí que estão se superando, histórias de mães ali que se tornaram ali, de certa forma, né, um apoio ao que os professores estão fazendo, se desdobrando também. Acho que é importante a gente mencionar isso, né, o papel do professor. Não é fácil, então, não. já entrando, doutora, já, né, propondo assim para a gente já entrar um pouco na questão já das políticas de prevenção, eu acredito que há um sentimento de desimportância para a questão do álcool. Né? É muito comum, é muito cultural para nós que, inclusive, o pai ou a mãe, pai junto, ou a sua mãe, o pai e a mãe, levem, às vezes, uma criança, levem um adolescente e tal, para uma festa e haja o consumo de drogas, o consumo de álcool, né? Junto com essa criança, com esse adolescente. Dando a imagem, transparecer a imagem que o uso abusivo do álcool é algo inofensivo. E nós sabemos que a questão do álcool, inclusive um debate muito interessante que eu participei dias atrás, a questão da talvez uma necessidade de proibir os eventos de open bar. Né? Então, eu creio que nós temos que analisar a questão da importância do álcool. Sabemos que há muitos bares, há muitos locais que empregam pessoas em razão do álcool e tal. Digo, não banir a questão do álcool, mas haver um certo controle sobre o excesso. Até pela questão das brigas, da violência doméstica, da violência pública, da questão do trânsito também, né? A questão da lei seca, que a gente vai falar um pouquinho na sequência. Mas a doutora acredita também que nós devemos dar uma importância maior, porque é a droga lícita, né? Mas que ela gera um problema social tão grande ou maior até que as drogas ilícitas. Durante esse tempo aí que eu estudei essa matéria da prevenção ao uso indevido de drogas e tal, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, a droga, seja lícita ou ilícita, o que ela faz, né? Qual é o problema da droga no seu uso excessivo? Altera o comportamento da pessoa. Uma coisa é a pessoa tomar uma cerveja, duas, ficar relaxada e tal. Outra coisa é a pessoa alterar totalmente seu comportamento, ficar numa fase de euforia, em seguida numa fase agressiva, né? A fase do leão, né, que se fala. E é nessa fase que os problemas acontecem. Então, as pessoas deveriam ter, assim, um cálculo mental de quanto de bebida, quantas doses ela consegue suportar. 2 doses? 3? O problema é que tem pessoas que falam que já consumiram 10 doses e que aguentam bem, suportam bem, às vezes até criam uma espécie de competição, tomar bebidas mais fortes em poucos minutos, né? Há uma prática, infelizmente, que existe entre os jovens, em inglês chama bind. O jovem, ele quer mostrar para o outro ali que ele é capaz, então ele toma várias doses de bebidas destiladas até em pouco tempo, e ali o comportamento altera de uma maneira absurda, até mulheres se colocam em posição vulnerável, podem ser vítimas de crime sexual, como costuma acontecer muito nas faculdades, né, nas festas de faculdade. Então, acho que cada um deveria ter um cálculo mental, mais ou menos, ali 2, 3 doses, calcular isso diluído no tempo, não se empolgar, porque tem um indivíduo que está colocando
essa ideia nos outros, isola aquela pessoa que está, né, tentando convencer os outros a fazer esse tipo de prática, porque, esse tipo de coisa, muitos pais nem imaginam que essas coisas acontecem, e é assim que vem os problemas. Depois, às vezes, um menino não sabe nadar, e tá no trote da faculdade, bebe um monte lá, cai. Muitas tragédias, né? Nós temos conhecimento de muitas tragédias, né? E a senhora acha que então, que a proibição, em termos de uma proibição municipal das festas open bar seria bem válido, então, para minimizar um pouco essa questão do uso abusivo de álcool? Acho que sim, seria uma forma, porque se o indivíduo, né, já tem uma certa dificuldade de decidir quanto, de pensar, refletir, quanto que ele vai conseguir, aliás, consumir de bebida alcoólica, porque aquilo ali está disponível, independente do preço que ele pagar, ele vai poder consumir quando ele quiser. Se ele tiver que refletir melhor, olha, hoje eu vou, puxa, tá caro tomar 10 doses de bebida, eu vou pegar um pouco mais leve aqui e tal. A pessoa realmente ela reflete melhor sobre o seu consumo. Então, acho que é um positivo. Eu até corroborando, né? Nessa questão do open bar, há também um fenômeno muito perigoso também, que muitas pessoas não se dão conta, que é o quantitativo de bebida falsificada que estão colocados, sobretudo nessas grandes festas, e que há essa questão do open bar. E a bebida falsificada, assim como o cigarro também falsificado, é claro que a bebida ela tem um dano, mas a bebida falsificada, ela tem um dano adulterado ou falsificado, ela tem um dano ainda maior, entendeu? Então, essa questão, então, de você ter essa bebida liberada nesses eventos open bar, trazem um ingresso dessas bebidas falsificadas e, obviamente, é um consumo muito maior, que como já está tudo pago, você fala, então a pessoa pensa, né? Eu vou aproveitar o máximo possível e vou ver, então, inclusive, até umas festas aí que eles colocam lá, beber até cair. Né? E esse cair é literalmente mesmo. Mas antes de cair, muitas tragédias podem acontecer ou mesmo depois. Né? Inclusive, a questão muito grave que ocorre nessas festas, infelizmente, é a questão dos abusos sexuais, não é? Isso acontece muito, né? Até recentemente, depois elucidaram o caso, mas comentaram lá de um Big Brother que teria se aproveitado de algumas meninas aí que teriam bebido um pouco além da conta e tal. Ali, pelo visto, a conclusão da enquete foi de que não houve estupro, mas se ouve falar de muitos casos assim, realmente, né? Que a mulher fica numa posição totalmente desvulnerável, às vezes até quase desmaiada, e aí fica realmente algo fácil, né? Assim, da violência, né? Contra a mulher, tudo. E depois o sujeito vai dizer assim, não, mas ela consentiu, tal como consentiu, estava ali inconsciente. Sem condição nenhuma de decidir, né? Eu, aproveitando o pessoal que está agradecendo aí, estão me falando aqui, tal, que estão, durante a live, estão convidando outras pessoas para participar, então agradeço aqueles que estão não só assistindo, mas estão, durante mesmo a live, já estão convidando outras pessoas para estarem conosco, né? E um projeto de lei da deputada Janaína Pascoal, que ela traz restrições e proibições à venda de bebidas alcoólicas nas faculdades, nas universidades, nos arredores. Eu creio que uma situação como essa é bem-vinda, porque nós estamos eu vejo assim, a questão dos arredores de uma universidade, de uma faculdade, é como os arredores de um hospital. Você tem que respeitar aquele culto ao ensino. Assim como você tem que respeitar o culto à cura, ao descanso das pessoas, para as pessoas se recuperem das doenças, das moléstias, né? Então, não sei se a doutora Tânia concorda comigo, mas eu acredito que seria também interessante algo nesse sentido, que seria uma restrição, uma proibição de venda de bebidas alcoólicas e concentrações aos arredores das universidades e faculdades. É muito interessante essa ideia, eu tinha visto mesmo. Porque se a gente for ver, né, tem muito menor de idade, porque hoje em dia cada vez mais o pessoal ingressa aí com 16, 17 anos de idade, né, entra bem novo na faculdade. Desde os trotes, né, que já começam a incentivar, ou até mesmo as cervejadas, que é a distribuição de chopp de graça ali para quem está lá, e ninguém controla se tem menor de idade, e é ali que começa tudo, né? Enfim, num momento ali que o aluno está indo para a faculdade, principalmente à noite, a tentação é muito grande realmente de se confraternizar com seus amigos, colegas e não participar das aulas. Então, realmente, uma lei que viesse a tratar, né, colocando limites dessa natureza, realmente
principalmente se olhando por esse lado dos menores de idade, né? Eu acho que é uma... Eu vejo que, e um destaque também nesse ponto, é algo que os municípios podem legislar, porque eles autorizam os alvarás, os municípios, as secretarias que autorizam os alvarás, e essa questão, então, da limitação. Veja, não estamos fazendo uma política contra os bares, contra as casas de entretenimento, né? Mas eu acredito que isso deve se concentrar longe das universidades e das faculdades, para que, como a doutora falou, não haja essa tentação, e também que esse local seja um local de respeito. É um local onde não podemos pensar em consumo de drogas, nem lícitas, muito menos ilícitas, porque temos que melhorar o ensino. E muitas vezes as pessoas vão assistir uma aula ou outra alcoolizadas, e até o professor, até às vezes, sente esse problema. Então, eu acredito que é uma questão, inclusive, que pode ser de iniciativa dos vereadores e dos prefeitos, né? Uma coisa que nós estávamos discutindo, a questão da importância que tem sido a lei seca, né? Já há estudos que estão mensurando entre 20% a 30% da redução das mortes como consequência já da lei seca. Tá? Eu vejo que nós, assim como foi a pandemia, a questão da lei seca também são coisas que nos obrigam a certas mudanças de comportamento, certos aperfeiçoamentos, né? Mas eu acredito que foi uma experiência que está valendo a pena. Não sei se a doutora concorda. Nesse momento aí ficou bem evidente. E eu me recordo aqui em Diadema, né, de uma experiência que aconteceu aqui do lado de São Paulo, capital, no famoso ABCD paulista. Lá em Diadema, estavam com índices, há mais de 20 anos, estavam com índices elevadíssimos de crimes violentos, esses assassinatos em bar, brigas por bobagem, motivo fútil. Então, eles resolveram aplicar uma regra que até um determinado horário, ok, o barzinho podia funcionar, mas depois daquele horário, não lembro se era às 9 da noite, 8 da noite, já não poderia, tinha que fechar os bares. Houve uma redução drástica, assim, na prática de crimes violentos. Então, essa regra funciona, assim, é uma regra importante e acho que podia ser, de repente, feito, né, como estão fazendo na pandemia. Por exemplo, tal coisa vai abrir agora porque melhorou o índice de disseminação do vírus. Então, poderia ser analisado isso também. Tal lugar está tendo muito crime violento, ou muito acidente de carro, embriaguez e tal. Então, uma norma, de repente, ali para que aquela cidade, por um período, tenha uma restrição ali nos horários de venda de bebidas e tal. Acho que pode ser considerado e já não é novidade mesmo. Lá em Diadema deu certo, funcionou. Exato. Tudo calcado em estudos, estatísticas, políticas públicas e principalmente acompanhamento do gestor público, sobretudo municipal, para adoção. Às vezes é preciso reprimir um pouco mais, às vezes dá para liberar um pouco mais, mas a responsabilidade do gestor público ela é sempre muito importante, né? E já gostaria de a gente poder entrar na questão, agora falar do outro lado, a questão da repressão ao tráfico de drogas. Nós temos, inclusive, nós lembramos a nossa experiência em Foz do Iguaçu, cada vez mais está se aperfeiçoando a estrutura policial, mas nós estamos ainda muito aquém, muito limitados e ainda os resultados eles são muito não são evidentes e muitas vezes falta até transparência na questão dos resultados, né? Mas eu vejo que há ainda uma resistência muito grande dos gestores municipais de entenderem que um local onde você não tenha iluminação, onde você não tenha câmeras, onde você não tenha praças de entretenimento dos jovens, onde você não tenha o Estado de uma forma geral, inclusive com a questão da arte, que deve ser fomentada, a arte, o esporte, a música, ela deve ser fomentada. Então, eu acredito que nós temos que ter um compromisso por parte dos gestores municipais em proporcionar uma estrutura urbana para que o tráfico não possa se instalar. Ou, se instalado, ele possa haja repressão, e essa estrutura urbana, ela possa ajudar a Polícia Militar, possa ajudar a Guarda Municipal, possa ajudar a Polícia Civil, inclusive na elucidação. Porque se você não tem elucidação, você não tira os traficantes de circulação,
né, você tem uma impunidade. A impunidade vai, inclusive, fomentar o aumento ao tráfico. Não sei se a doutora concorda com esses pontos. Há muitos estudos, né, inclusive no exterior, tratando disso, e realmente, se o Estado não está presente num bairro, num lugar, numa cidade, alguém vai estar presente, alguém vai querer controlar aquele território. E como que o Estado pode estar presente? Através de seus agentes públicos, no caso também a segurança pública, a presença do Estado com iluminação, com câmeras, com controle daquelas imagens que estão sendo feitas ali, de quem está, né? Inclusive a conexão, né, doutora, a conexão das câmeras públicas com as câmeras privadas, é o que nós chamamos aqui em Curitiba de muralha digital, algo que nós estamos ainda no começo, mas que vai ser muito importante para a elucidação dos delitos, né? Com certeza. Aqui em São Paulo também estão mexendo com isso, fazendo assim uma cooperação entre os condomínios e que tem mais câmeras, né? Os condomínios com a prefeitura. Então, muita coisa ali é recuperada ali das imagens, tudo quando acontece algum delito. Essas iniciativas, né, que tem também de que o bairro, né, tem ali os conselhos, né, os conselhos de segurança e que cada, vamos dizer assim, representante de um condomínio conheça quem é o policial militar daquela região, guarda municipal, o delegado. A polícia comunitária, né? Esse conceito é muito importante, né? Alguns grupos até de WhatsApp em que há uma interação ali, olha, a gente acabou de ver um indivíduo suspeito, e as pessoas têm esse bom senso de colocar só o que for importante naquele grupo. Isso. E a partir daquilo ali, a polícia já se manifesta, já vai fazer alguma coisa, além, claro, do contato tradicional pelo 190, mas às vezes são informações ali que os moradores, né, já estão atentos. A gente vê aqui em São Paulo, assim, tem muito roubo a pequenos mercados. Pô, toda semana estava tendo uma coisa assim. Aí os vizinhos começaram a trocar informações, a colaborar com a polícia, né? E isso ajuda. Eu me lembro, a doutora falou, na época o prefeito Dória e eu, secretário de Defesa Social aqui em Curitiba, tivemos uma reunião e ele e sua equipe me falaram sobre essa questão da ligação, né, da interligação entre as câmeras públicas, né, ou seja, as câmeras da prefeitura e as câmeras das empresas e das casas. Esse projeto ele conseguiu andar em São Paulo? Houve algum resultado com relação a isso? Eu estava só falando do ano de 2017, né? Então, o que é que foi a nossa reunião, essa apresentação que eles fizeram para nós, o prefeito Dória, na época prefeito, e alguns secretários. Isso aí teve algum resultado prático em São Paulo? Isso vem avançando, né? Que é claro, assim, é um município muito grande, né? Com muitos bairros, realmente é muito complexo. Mas que, pelo que eu observo aqui do meu bairro, aqui na região da Lapa, realmente vem melhorando isso, sim, essas interfaces. É claro que com mais tecnologia fica melhor ainda. Que bom. Né? O Curitiba também está também dando os passos nesse sentido, então é bom a gente ter um estudo por analogia também do que vem acontecendo, né? Outro ponto também que eu reputo de suma importância e que tem gerado muitos resultados é investimento na inteligência policial. Tá? Então, essa necessidade de integrar os sistemas de inteligência das guardas municipais, friso, né? Toda cidade deve ter uma guarda municipal proporcional ao seu tamanho, mas ter uma guarda municipal. Isso que deve ser um compromisso também, tenho batido muito. Deve ser um compromisso também dos prefeitos e vereadores, esses que, inclusive, vão entrar ou que vão permanecer, nesse sentido. Então, hoje ainda há uma carência muito grande de integração das informações da Polícia Civil, da Polícia Militar, que tem a P2 lá, né, que trabalha com a inteligência, com as guardas municipais, inclusive com as Forças Armadas. Então, eu creio que nós temos que investir, mas esse investimento e essa organização tem que partir, sobretudo, da questão do governo federal, né, doutora? E essa cooperação, ela tem que acontecer, né? Porque muitas vezes uma instituição tenta avançar na atribuição da outra, tal, quando, na verdade, cada instituição tem sua importância, tem o seu papel constitucional. Sua competência e importância. E aí, o que acontece? O SUSP, ele foi criado, né, no governo passado, tem lei já prevendo, né, uma integração, mas ainda isso está engatinhando, isso precisa avançar mais. Eu acho que tem muita coisa ali que pode ser feita. Infelizmente, claro, no meio de uma pandemia, essas reuniões que poderiam estar acontecendo agora tem que ser feitas, né, no plano aí virtual, pela internet, mas
acho que muita coisa poderia acontecer, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, a polícia militar não se entendeu com a polícia civil em tal assunto e não sei o quê. Eu vi aqui essa semana em São Paulo mesmo, né? Então, o que aconteceu? O próprio secretário de Segurança Pública, ele conseguiu costurar ali um acordo das abordagens, né? Parece que não tem a ver, mas tem a ver. Assim, a abordagem da Polícia Militar estava sendo muito dura em cima de alguns policiais civis que estavam apaisando na rua. E aquilo ali podia colocar até em risco os próprios policiais civis que estavam até em serviço também. Então, o secretário de Segurança Pública chamou as duas, amarrou ali e falou assim, olha, gente, agora vamos soltar um protocolo de abordagem. Sempre com um policial abordar um outro policial da outra instituição, tem que respeitar tais limites, tal. Se ele se identificou, apresentou a carteira funcional, ele é um policial. Enfim, então isso é para mostrar como dentro do Estado mesmo há divergências entre as polícias. Uma falta de informação, né? Uma falta de informação, uma falta de coordenação, às vezes, e que, às vezes, não fazem as coisas não dar certo, ou, às vezes, até tragédias, né? E eu vejo, também, friso mais uma vez, a importância de cada município investir na municipalização da segurança. Não é tirar atribuições da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal. É ter uma cidade em que haja o compromisso do prefeito e dos vereadores em que a guarda municipal seja uma guarda municipal bem estruturada, uma guarda municipal atuante e que busque também recursos, inclusive na Senasp do Ministério da Justiça, que muitas vezes o recurso, a doutora sabe disso, e os nossos amigos que estão assistindo, também amigos e amigas, sabem que o recurso existe, mas esse recurso não é buscado ou não são apresentados projetos para que seja executado. Muitas vezes, muito do que é previsto para a segurança pública não é executado, não é verdade? Infelizmente, talvez por falta de informação, ou até mesmo de uma cultura ali, né, dos costumes, às vezes acabam perdendo recursos, né? E assim, eu mesma fui uma vez num evento fantástico que aconteceu na cidade de Socorro, já faz alguns anos, que era um encontro das guardas municipais do estado de São Paulo para falar da prevenção ao uso indevido de drogas. Foi um evento grandioso, tinha cerca de 300 guardas municipais do estado inteiro. E ali são pessoas que estão na linha de frente, sem dúvida, lidando, Sim, né? São muito importantes na prevenção e na repressão às guardas municipais, né? Sim, eles sabem o que está acontecendo nas escolas municipais, os problemas estão mais perto, né? Então, realmente, eles têm um papel importantíssimo ali na segurança pública. Então, mas é preciso investir, tem que investir nesse pessoal, tem que capacitar, muita coisa que pode ser feita. Veja, nós tivemos inovações legislativas, que eu digo assim, não são tão novas assim, é coisas de alguns anos já, que ainda é uma dificuldade ainda de aplicação, sobretudo nas polícias civis, eu acredito. Né? Por exemplo, o pagamento de informantes. Né? O pagamento para que haja um investimento em informantes, para que esse informante traga informações que venham a levar a tirar de circulação grandes traficantes, contrabandistas, pessoas que praticam grandes crimes, né? A questão da infiltração de agentes policiais também, tão difícil de aplicar. E a questão também das quebras dos sigilos bancário, fiscal, etc. Né? Então, eu acredito que nós temos instrumentos que existem, pela Polícia Federal são mais comuns de serem aplicados, mas ainda há uma dificuldade, há uma resistência, uma dificuldade muito grande por meio das polícias, sobretudo as polícias civis, de aplicar. Não sei se a doutora concorda e se nós podemos vislumbrar um horizonte no qual esses instrumentos possam ser mais utilizados. A Polícia Civil tem uma grandeza de informação, né? Mas ao mesmo tempo que tem informação, também tem muito trabalho, um volume enorme, né? Desde crimes pequenos que acontecem e tal, até coisas assim de relevo, operações tão importantes que eles fazem. Agora, nessa pandemia, eu acho que eles conseguiram quebrar um grande tabu que havia sobre o boletim eletrônico, o boletim de ocorrência eletrônico. Porque muitas vezes, por questão de confiabilidade e tal, a pessoa era obrigada a aparecer na delegacia para registrar uma ocorrência, às vezes até uma questão pequena. E agora, em razão da pandemia, para não lotar os distritos, né, as delegacias, começaram a aceitar que cada vez mais, então, as ocorrências sejam feitas pelo cidadão online, ali no próprio site da Polícia Civil. Então, isso desafoga realmente as delegacias e possibilita ali que, de repente, eles possam
desenvolver investigações, né? Mesmo com uma dificuldade de executivo, mas eles podem desenvolver investigações maiores. Então, acho que tem que ter uma consciência também, né? Uma visão, assim, da noção do que pode ser mais eficiente, que é o que você falou realmente. O Estado também não tem como se manter colocando ali milhões de funcionários públicos. Tem que otimizar isso, usar a tecnologia justamente para ajudar. Agora, se você tem um delegado com 1000 inquéritos, um escrivão, ou às vezes até 2 escrivães, como a gente sabe na Polícia Civil, acumulando várias delegacias, porque não tem delegacia na cidade e tal, realmente fica difícil exigir que esse delegado consiga eficiência. É um absurdo os municípios não terem uma delegacia de polícia, ou às vezes terem uma equipe com um policial, muitas vezes, tem que trabalhar sozinho. Então, nós temos que, e muitas vezes, policiais, às vezes, fora da atividade. Então, a gestão das polícias, de uma forma geral, ela tem que ser repensada. E os gestores públicos têm que ter muita atenção com relação, não só a contratar, mas também saber valorizar os agentes públicos, né? Eu vejo que até um adendo com relação a isso, alguns municípios não têm guarda municipal, é muito ruim, é lamentável, não podemos deixar que isso aconteça. Em alguns municípios, os guardas municipais receberam um salário também de fome. Nós também não podemos deixar que isso aconteça também. Então, nós temos que passar por um processo de meio que de padronização da questão da segurança pública no Brasil, inclusive das carreiras, de valorização das carreiras, né? E um tema também é muito importante que ficou também mais uma vez escancarado na operação que nós tivemos, né, da Polícia Federal, é que prendeu 422 pessoas, 422 mandados de prisão, que foi a maior, considerada a maior operação da história da Polícia Federal, né? Parabéns aos nossos amigos aí que participaram, nossos colegas de trabalho. E ainda dando mais uma vez informações de que havia o controle do tráfico por pessoas que já estão presas. Então, infelizmente, ainda vivemos num país que ainda não consegue reprimir a entrada e não consegue também bloquear sinais de celulares dos presídios. Então, temos que investir mais na questão, inclusive, dos presídios, tá? Ser duro com relação a isso, investir na inteligência nos presídios cada vez mais, e operações como essa, que inclusive atacaram a estruturação financeira do tráfico, são muito importantes, porque nenhum traficante é traficante porque acha bonito ser traficante. Ele é traficante porque ele almeja um benefício financeiro para ele e um benefício financeiro também para as pessoas que entregam as quadrilhas. Realmente tem muita coisa que pode ser feita. Eu vi, inclusive, nessa operação de ontem, que houve uma grande participação, né, também da Polícia Civil, Polícia Militar. Me chamou a atenção isso, e realmente não tem outra forma de combater o crime organizado, sobretudo violento. As polícias têm que se integrar ali, como eu falei, às vezes um policial numa cidade X, ele sabe mais informação até do que a Polícia Federal, porque ele está ali perto, próximo dos fatos. Então, esse contato estreito entre as instituições é fundamental, né? Senão, de repente, você gera um retrabalho de uma coisa simples ali que uma outra instituição tinha. Com certeza. Outro ponto também que eu gostaria de destacar e que merece também um comentário especial é a necessidade que nós melhoremos cada vez mais a integração internacional das polícias. Porque, obviamente, que o Brasil, por melhor que seja a sua prevenção e repressão, vai continuar vindo drogas da Bolívia, do Paraguai e da Colômbia. Então, nós temos que ter, inclusive também as drogas sintéticas, também essa questão também com a Europa, os aeroportos. Então, houve um avanço nos últimos anos, mas nós precisamos, né, doutora, melhorar cada vez mais a integração internacional das polícias, né? Isso é o papel que a Polícia Federal também vem fazendo, mas ainda podemos melhorar muito, né? Agora eu vi que saíram alguns normativos ali das equipes de investigação conjunta do Mercosul, isso daí é uma coisa realmente bem importante, vai refletir nas investigações, um fluxo, né, maior de comunicação ali entre as polícias dos diferentes países. A gente via, né, essa dificuldade ali na tríplice fronteira. Às vezes a gente não sabia nem com quem conversar, né? Uma pessoa ali que fosse um representante local. Então, acho que isso precisa ser superado, né? Vem sendo superado, vem melhorando muito essa relação com os outros países.
tem muitas adjudâncias aí da Polícia Federal, a gente vê alguns resultados, né, em alguns contatos. Nós temos um trabalho que vem sendo feito cada vez maior nas rodovias e gerando resultado, que é um trabalho que é feito pelas polícias rodoviárias federais e polícia rodoviária estadual, né? Nas rodovias que tem essa interligação com o exterior, a polícia rodoviária federal. Isso gera um resultado muito evidente, muito consistente com relação às drogas apreendidas e produtos de procedência ilícita ou na questão do descaminho que não paga os tributos devidos, né? Eu creio que nós temos que investir cada vez mais na estruturação dessas polícias por hora, mas temos que investir em tecnologia. Por exemplo, dos scanners que existem hoje já, tá? Que possibilitam a verificação de tudo que entra no país e tudo que sai. Creio que vale muito a pena esse investimento, são equipamentos caros, mas tenho comigo que nenhum veículo deve ficar fora da fiscalização, tanto os veículos grandes como os veículos leves. E investir nisso vai trazer para o Brasil vem trazendo, mas vai trazer um resultado ainda muito melhor na diminuição da entrada de armas, na entrada de drogas, na questão de dinheiro também que entra e sai também fisicamente. A doutora concorda comigo, então, que é preciso investir em tecnologia e que a meta deve ser que nenhum veículo, absolutamente nenhum veículo, quer seja ele ônibus, carro, caminhão, nenhum veículo fique fora da fiscalização. Acho que é um bom caminho esse, sim. Eu lembro que até outro dia nos aeroportos, isso era uma questão, né? Havia uma fragilidade, mas melhorou muito realmente. Aqui no aeroporto de Guarulhos, né, que tem um fluxo enorme de pessoas, eles têm um scanner, então basta suspeitar que alguém ali seja uma mula do narcotráfico que tem engolido 1 quilo. Inclusive, existem aqueles scanners investigantes, né, que eles passam ônibus por dentro, passam carro, passam caminhão. Então, esses scanners são muito eficientes, né? Então, a gente tem que investir cada vez mais nisso. Então, a gente vê esse pequeno exemplo aqui em Guarulhos, já deu uma diferença enorme. Agora, imagine fazer isso nas rodovias, né? Então, e já inibe, né? O narcotraficante, ele já pensa 2 vezes antes de colocar essa droga aí para circular. Ele vai procurar de igual modo também de igual modo também o investimento também nas fronteiras molhadas, né? Que várias reportagens, inclusive aquelas voadeiras que foi mostrado inclusive no programa Fantástico, temos que investir também nessa estruturação, inclusive com a participação das Forças Armadas também, tá? Até um ponto que eu gostaria de entrar já na questão, né, como estamos chegando, a gente costuma tentar respeitar essa 1 hora de live, que as pessoas se programam também dentro das suas agendas também para poder participar, tá? Falando um pouco de polêmica. Eu creio que as Forças Armadas, elas têm que ser inseridas cada vez mais na cobertura das fronteiras. Vejo que, por exemplo, as Forças Armadas as Forças Armadas, a Marinha e a Aeronáutica, as Forças Armadas de uma forma geral, né, as 3 forças, elas devem praticamente assumir essa responsabilidade de fechamento das fronteiras, em termos, sobretudo, preventivos, para que a Polícia Federal possa ter mais efetivo e mais contingente para poder investigar, para poder colher provas e fazer os flagrantes, obviamente, que são advindos dessa questão. Então, eu peço a sua posição, doutora Tânia, se isso seria proveitoso, esse projeto, essa ideia, de levar as nossas Forças Armadas mais para a fronteira, para que nós possamos, inclusive, ter a Polícia Federal sendo mais otimizada na questão da investigação e na questão do trabalho de polícia judiciária. O que a gente tem que pensar assim, tem algumas coisas, algumas ideias assim, de cooperação são importantes. Agora, a primeira coisa, né, a fronteira terrestre ali do Brasil, ela é muito extensa. Então, mesmo que você colocasse todo o efetivo dos militares ali na fronteira, você nunca conseguiria fechar totalmente a fronteira. Realmente é um problema estratégico ali do país, né, que existe ali. Claro, quase uma utopia o fechamento, né? Eu digo, então já começa. Mesmo que a gente multiplicasse por 10 ou por 100 o efetivo da própria Polícia Federal, que tem essa atribuição de controle de fronteiras, Polícia Marítima, Aeroportuária de Fronteiras,
Mesmo assim, a gente não conseguiria fechar as fronteiras, não tem como. A dificuldade, né, é humanamente impossível ali. Até porque você tem que pensar em 24 horas do dia, todos os dias da semana, quer dizer, é inviável. Mas eu fico pensando assim, tem lugares que realmente precisam estar mais guarnecidos, mais protegidos, né? Eu lembro quando a gente foi trabalhar em 2003 em Foz do Iguaçu, o fluxo na Ponte Internacional da Amizade era muito maior do que na Ponte Tancredo Neves, né? Na fronteira com a Argentina. E os problemas realmente aconteciam mais ali no lado da Ponte da Amizade, né? O fluxo de mercadorias, drogas, etc. Então, quando você reforça o efetivo nesses lugares, você não só previne, como ainda, né, consegue reprimir e depois levar a um processo aquelas pessoas. Há realmente muito essa discussão, se a Polícia Federal deveria se concentrar mais nas investigações e tirar de suas atribuições polícia administrativa e essa área de imigração. Mas tem um papel estratégico muito importante também, porque se você tira essas coisas, essas atribuições da Polícia Federal, você acaba afetando também a atividade de investigação. Né? Já vi muitas discussões ali se valeria a pena tirar o passaporte de dentro da Polícia Federal, como já aconteceu em governos anteriores, queriam colocar isso nos setores de diplomacia e tal, queriam tirar de dentro da PF. Só que, né, conversamos com vários colegas ali que trabalham nessa área, é uma área estratégica, então abrir mão de uma atribuição tão importante seria desidratar a própria Polícia Federal. Em Portugal fizeram uma coisa dessas. Aí o que aconteceu? A tal da Polícia Administrativa cresceu, recebeu investimentos. E a tal da Polícia Judiciária ficou completamente sucateada, porque o governo só quis investir naquela outra área. Certo. Então, essa retirada de atribuição, ela pode até ser pensada. Então... Eu vejo que assim, até não precisaria mexer na atribuição, mas concentrar mais as Forças Armadas, dividir essa responsabilidade, essa incumbência para as Forças Armadas, para que houvesse uma proteção melhor das fronteiras. Eu acredito que quanto mais nós tivermos assim policiais trabalhando na investigação e nas questões de polícia judiciária, laboratório de flagrantes, etc., né, inquéritos, laboratórios de flagrantes, seria melhor. Mas acho que convergimos nessa posição, né? Um outro ponto também, chegando já no final, está passando muito rápido a nossa live, eu creio que, apesar de ser um assunto, por vezes, assim, vertente, eu acredito que o Brasil não está preparado para pensar nem a médio, nem a longo prazo na legalização das drogas, inclusive da questão da maconha. Né? Os países que entraram nesse viés estão recuando, porque está formando gerações aí de pessoas alienadas, jovens alienados, jovens drogados. Tal. Não sei qual é a posição, rapidamente, a posição da doutora sobre isso. O que eu vejo muito assim, né, nas próprias reuniões que eu participava lá dos CONEDs lá, havia muita discussão, gente que defendia a liberação da maconha e tal. E eu tinha vontade de falar ali, mas eu me segurava um pouco também. Eu tinha vontade de falar assim, tá, beleza, você vai liberar a maconha. E a cocaína, como é que você vai fazer? Então, você acha que vai acabar o narcotráfico só porque você agora tem um controle da venda numa determinado, né, uma farmácia, ou às vezes até num bar? Não existe apenas um problema com a substância maconha, existem outras substâncias que alteram o comportamento. O álcool já é um problema, imagine se você permitir substâncias mais fortes e que causam mais dependência ainda. Então, é um problema muito grande, então não pode ser visto de maneira simplista. É claro, tem que ser pensado uma solução, eu acho que toda discussão é válida democraticamente, isso é o essencial de uma democracia, claro. Mas a gente tem que olhar que muitas vezes aquela pessoa que é dependente de uma substância, ela usa outra também. Vai lá na Cracolândia para ver o que as pessoas estão usando. Elas não usam apenas crack, usam outras substâncias, inclusive bebidas alcoólicas, né? Então, acho que primeiro teria que resolver o problema do consumo excessivo, agir muito na prevenção, porque daí você reduz o consumo. Política de redução de danos, né? A política de redução de danos também que tem que ser muito desenvolvida, né? Se desenvolver. Então, se você tiver menos indivíduos abusando do uso dessas substâncias, você reduz automaticamente o tráfico de drogas. Inclusive, uma das atribuições da Polícia Federal é trabalhar na prevenção ao tráfico de drogas, né? Não é só a repressão.
Então, eu acho que o Brasil tem muito ainda o que fazer, o que desenvolver, e os municípios têm um papel muito importante da prevenção mesmo, né? Nas escolas, conscientizar os pais também. Tem pais que não querem entrar nesse assunto, acham que é só o professor que tem que mexer com isso. Na verdade, todo mundo tem que fazer aquela rede de proteção em torno dos adolescentes, principalmente. A faculdade também não pode lavar as mãos, né? Como você falou, bares ali do lado, quase dentro da faculdade. Né? Então, acho que todo mundo tem que assumir sua responsabilidade. Né? E, infelizmente, o brasileiro, agora que eu acho que está começando a prestar atenção nas coisas. Exato. Mas, doutora Tânia, chegamos a 1 hora, né, da nossa live. Como eu falei, a gente procura respeitar, porque as pessoas se programam e até marcam compromissos para depois. Mas eu estou, assim, feliz, muito satisfeito. Quero te agradecer, tá? Destacando mais uma vez a minha admiração pelo seu trabalho. Eu acompanhei todas as fases da sua carreira, tá? Tenho um orgulho muito grande de ser o seu colega, seu amigo, seu colega de trabalho, seu colega de academia. Em Foz do Iguaçu também fizemos muita coisa juntos em termos de crescimento profissional também. E hoje na federação, parabéns pelo seu trabalho. Todo dia, praticamente, a gente troca informações, né, na Federação dos Delegados de Polícia Federal. E continue o seu trabalho e conte sempre conosco, tá? Acredito que a partir de hoje também vai ganhar vários amigos aqui também que participaram dessa live, também que estão conhecendo o seu trabalho e a sua capacidade. De coração, muito obrigado. Fiquei muito feliz com essa nossa acordo de fazer essa live. E, mais uma vez, quero te agradecer de coração aí pelos momentos que nós pudemos escutar e debater esse tema tão importante. Muito obrigada, agradeço o convite aí, é sempre bom debater esses assuntos, né, colaborar, levar a nossa palavra aí para as pessoas. De repente, uma coisinha que a gente falou ali pode ajudar, né, fazer uns insights aí nas pessoas que estão em casa, ainda mais essa pandemia, né, que é um momento diferente ali e tudo. E agradeço mesmo de coração e a doutora Socorro, grande doutora Socorro, acompanhando aqui a live. Doutor Zé Milton também estava online com a gente, né? Também um abração para ele, também passando rapidamente nossos mentores. Mandar um abraço aqui para a doutora Raquel Galinatti, também sempre atuante, aí, delegada da Polícia Civil. E até muita coisa que eu aprendo ali, como que funciona na Polícia Civil, né? Eu aprendo muito com ela e imagino que essa interação, não só no âmbito das entidades, dentro das polícias, seja muito engrandecedora, né? Então, mandar um abraço também para a Guarda Edeli lá de Socorro, né? Que sempre aí se mantém contato. A Renata ali, amiga também. Muito obrigada, um grande abraço a todos aí que assistiram e que irão. E continue, tanto eu como a doutora Tânia, nós temos nossas páginas também muito atuantes na publicação de coisas de interesse público, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, né, a página mesmo do Delegado Federal Mikalovski, tanto no Instagram quanto no Face. Se você quiser também mandar para nós aí também sugestões, ideias, perguntas, estamos aí, somos estudiosos do tema, desse tema e de outros temas referentes alusivos à segurança pública. E, mais uma vez aí, beijos e abraços a todos. Obrigado pelo carinho de ter dedicado essa hora para estar conosco. Doutora, mais uma vez aí, felicidades. E vamos continuar nessa frente e tal. E espero que, quem sabe, futuramente possamos ter mais um momento como esse. Muito obrigada e boa noite. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.